Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre algo inevitável na vida de todos, o envelhecimento. Também vamos falar sobre o câncer de próstata e a importância do exame de toque para um diagnóstico precoce e um tratamento mais eficiente da doença. Se tem uma coisa que ninguém pode evitar, é o envelhecimento. Isso acontece com todos os seres vivos. Mas envelhecer bem e com saúde é algo que devemos começar a nos preocupar ainda na juventude. Algumas mudanças de hábitos podem ser fundamentais. O médico geriatra Marcos Vinícius está aqui comigo no estúdio e dá algumas dicas. O que é envelhecer com saúde? Envelhecer com saúde é você envelhecer, né? Aumentar a idade, claro, lógico, e manter-se ativo, né? Manter-se funcional. O grande parâmetro hoje que a medicina usa para estabelecer o idoso, né? Não é mais só a idade isoladamente, mas sim a funcionalidade que esse idoso tem. O quanto de autonomia, de independência ele tem para suas atividades básicas e instrumentais da vida diária, né? Quanto tempo mais ele consegue se manter funcional, mais saudável esse idoso é. A medicina evoluiu bastante, os padrões de exames, diagnósticos, remédio, a farmacologia evoluiu muito e a gente tem longevidade. Né? Mas isso não significa dizer que estamos envelhecendo de uma forma saudável. Alguns exemplos: idosos que fazem maratona, idosos que nadam, mas a maioria está em casa, né, doutor? Verdade. A gente vive no mundo todo hoje um processo que a gente chama de transição, tanto demográfica como epidemiológica, né? A gente está invertendo a pirâmide etária no mundo todo, aumentando proporcionalmente o número de idosos em relação ao de crianças, né? E também a transição epidemiológica em que você há um aumento nas doenças crônicas, como a medicina mesmo avançou, como você mesmo falou, então você consegue manter o indivíduo vivo por mais tempo com aquela doença crônica, né? E isso faz com que ele fique mais velho, não necessariamente funcional, né? Não necessariamente um idoso ativo. E a gente realmente tem a maioria dos idosos, né, nas suas casas, que a gente chama de idoso frágil, né? Que é aquele idoso que não consegue ser autônomo, não consegue ser funcional nas suas atividades, não tem independência. Mas existe também, a tendência é que se façam, né, políticas, talvez não públicas, mas políticas de informação, de conhecimento e preparo para essa nova geração que está envelhecendo, para que ela envelheça de forma mais funcional. A grande discussão que se pode propor a fazer é que a qualidade de vida do idoso que teve o fim postergado, vamos dizer assim, e ele não tem aquela qualidade de vida. Se houvesse uma pesquisa, muitos deles, até como uma questão humanitária, preferiam ir embora. Com certeza. Né? Isso a gente vive com frequência no nosso meio da geriatria, que são aqueles idosos acamados, né, que são idosos demenciados graves, que não se comunicam mais, que não andam, que não têm nenhum tipo de independência, são dependentes para tudo, né? Então, vivem uma vida muitas vezes vegetativa, né? Vivem muitas vezes uma vida vegetativa. Isso no extremo, né? E realmente é uma situação que a gente aumenta os números, né, de idosos, mas que não necessariamente de idosos funcionalmente ativos, né? É um envelhecimento fictício, né? Uhum. Agora, a juventude saudável, a criança saudável, juventude saudável, a vida adulta saudável, significa também um idoso saudável? Sim e não, né? Sim, porque existem os fatores... Em condições normais. Em condições normais, né? Existem os fatores inerentes ao envelhecimento, que o envelhecimento provoca mudanças no corpo e que o idoso nunca vai ser igual ao jovem, né? Mas ele pode perder menos funcionalidade do que o idoso que não viveu uma vida saudável, né, enquanto ele era um adulto jovem. Então, envolve questões genéticas, questões de doenças que ele teve
na vida de adulto e idoso mais novo, né? Isso vai repercutir em como ele vai ter a vida do idoso mais tardio. Questão genética familiar, por exemplo, uma família que tem pressão alta, outro que é diabético, outro que tem um histórico de AVCs. Isso se você, enquanto jovem, detectar isso, você pode trabalhar, né, a sua vida para, vamos dizer assim, postergar e melhorar a sua qualidade de vida. Sim, com certeza. Se você tiver todos esses fatores de risco, aí que tem que ter mais um cuidado maior ainda durante o envelhecimento para que você consiga chegar na fase do idoso, né, na fase da longevidade com uma funcionalidade melhor. E torcer para não acontecer nenhuma intercorrência na vida, nenhum problema, por exemplo, um atropelamento, uma queda no banheiro. Ontem eu estava lendo uma informação de um músico, guitarrista, que levou uma queda no banheiro e foi todos os dias ao hospital com um diagnóstico. A costela dele tinha perfurado um órgão e ele teve hemorragia interna e não foi detectada a tempo e terminou falecendo de uma queda no banheiro. Quer dizer, não é problema de idoso, mas ocasiona em muito nos idosos. Isso. As causas externas são causas de mortalidade e de morbidade ainda muito frequentes, também na faixa etária do idoso, né? Depois das causas externas de acidente automobilístico, que ainda é a maior causa de mortalidade no idoso, em segundo lugar vem as quedas, né? Então, assim, o idoso, por ele ter uma fragilidade maior, por ele não ter uma musculatura tão boa, por ele ter uma fragilidade óssea maior também, ele está mais sujeito a quedas, a fraturas, e isso repercute em morbidade para ele, porque ele vai ficar mais dependente, nem sempre consegue reabilitar, nem sempre consegue voltar a ser como ele era antes de sofrer aquela queda. Então, queda é um problema muito visado, né, pelo geriatra no cuidado com o idoso e que tem que ser algo de muita atenção para a família, né, que cuida daquele idoso. Tentar ter uma casa que seja mais adaptada, né, que tenha as barras de proteção, que o idoso esteja usando o calçado adequado, evitar tapetes, evitar que tenha um piso escorregadio, porque a queda hoje em dia no idoso ela ainda é uma grande causa de mortalidade e morbidade para essa faixa etária. O senhor falou das barras, né? A casa de um idoso era totalmente diferente, né, da decoração de um casal jovem com filhos, né? Exatamente. A adaptação da casa, né, para o idoso é algo primordial, né? Não é uma coisa que a gente vê na prática, infelizmente, porque ainda se prioriza muito a questão estética e às vezes a própria família não tem a condição de adaptar a casa toda para o idoso, né? Mas é um meio de fazer com que esse idoso se mantenha funcional e independente durante mais tempo dentro da sua própria casa e previne agravos para essa pessoa. A partir de que idade, doutor, a gente precisa trabalhar a prevenção, né, de ter uma qualidade de vida e uma longevidade? Sempre, desde sempre. Hoje, assim, tem estudos que falam sobre até o nascimento da criança, que tem os 1000 dias, que são os 1000 dias de ouro, que diz desde o nascimento da criança, esses primeiros 1000 dias do nascimento vai repercutir em toda a vida dela. Se ela vai ter doença crônica, se ela vai ter diabetes, dependendo da flora bacteriana do intestino dela, que tipo de doença que ela vai ter, a chance de neoplasia. Só que isso é uma coisa que está muito em estudo, né? Do ponto de vista geriátrico falando, a gente sugere que o indivíduo procure o geriatra a partir dos 40 anos para fazer um projeto de envelhecimento saudável, né? Cuidar das comorbidades que ele tem, a prática da atividade física diária, que é muito importante, é uma tecla muito batida, né, no dia a dia. A alimentação saudável também hoje é uma questão muito falada no dia a dia, que não é fácil de fazer, tanto por questões culturais, como também por questões de preço econômicas, que hoje uma dieta saudável muitas vezes é mais cara do que uma dieta não tão saudável, né? Além como a facilidade de preparar também, né? Que muitas vezes a dieta saudável, para se preparar, ela toma mais tempo, precisa de uma ajuda, e uma dieta que já venha pronta, já venha industrializada, empacotada, é uma coisa muito mais fácil de se transportar e de se consumir, mas que para o indivíduo não vai trazer benefício. E se a gente acompanhar assim, a vida de uma família, o idoso volta a ser criança, mas as famílias não têm o mesmo cuidado que têm com os filhos, mesmo porque o mantenedor é pai do idoso e ele já não está mais aqui. De que forma as famílias precisam se preparar para enfrentar esse
diálogo com o idoso que vai ser até o final da vida. Isso. Essa é uma questão muito importante e que vem sendo muito discutida exatamente por causa desse processo de transição demográfica que a gente está vivendo, né? O mundo não está totalmente preparado ainda do que fazer com essa população de idosos que está aumentando. Para se ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, aumentou o número de idosos em 178 milhões no mundo, o que equivale a sexta maior população do mundo, que é a população do Paquistão hoje em dia, 178 milhões. E em 2050, 1 a cada 5 pessoas vai ser maior de 60 anos, pela OMS. A previsão é mais ou menos essa. Então, assim, o mundo vem se preparando, tentando se preparar para essa população que vem envelhecendo, mas cada cultura trabalha de uma forma, né? Nós que somos latinos, a gente ainda acolhe um pouco melhor o idoso na nossa casa, nem sempre oferecendo e fornecendo todos os cuidados que ele precisa, como você falou, como mantenedor da família, faz com o filho, nem sempre faz com o idoso, mas ainda há uma tendência de manter o idoso na casa. Existe um estudo que foi feito na Europa que falou que para que o idoso seja cuidado por um dos filhos, ele precisa ter 3 filhas mulheres, para que uma acolha ele na sua casa para cuidar dele. Ou seja, se só tiver filho homem, a tendência dele não ser cuidado por ninguém é grande. Tem que ter 3 filhas mulheres para que uma cuide dele, né? E assim, é interessante que haja políticas públicas e até mesmo privadas, né, para se criar comunidades que possam acolher esses idosos quando eles se tornarem aposentados. Existem, por exemplo, comunidades nos países desenvolvidos que fazem como se fossem pequenos bairros em que as casas são todas adaptadas para o idoso e eles vivem numa comunidade que só existe idosos. E eles tentam ser o mais independentes possíveis, né? Então, tem lá uma equipe que vai dar suporte a essas pessoas e que vai lá só para saber se tomar uma medicação, se está precisando de alguma ajuda, mas a casa é do idoso, ele vive sozinho, é independente e autônomo. O que é melhor? É esse tipo de comunidade ou é um asilo ou é a casa acolhida? Acredito que todo mundo preferia ficar na sua própria casa, né, de forma acolhida e tendo acesso à atividade física, a um lazer, a uma alimentação de qualidade, e acredito que isso seja da melhor forma que o idoso fique na sua casa, né? Até porque foi lá onde ele cresceu, viveu, trabalhou, se aposentou. Mas isso é uma questão muito cultural e que varia muito. Infelizmente, hoje no Brasil, falando em Brasil e falando em Alagoas principalmente, a qualidade de nossas instituições de longa permanência, que são os conhecidos asilos, né? Eles estão de uma qualidade, infelizmente, ainda muito ruim, né? Que não fornecem toda a estrutura que o idoso precisa para a sua vida de indivíduo como um todo, né? Não se concentrando só na doença, mas sim na parte de prevenção, de ocupação, de lazer. Infelizmente, isso ainda é muito precário. Cabe a nós, como familiares, cidadãos, gestores, de pensar, né? E de gerar esse tipo de atendimento, esse tipo de oportunidade para esses idosos que não possam ser acolhidos por sua família na sua casa, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem tantas opções. Conversamos com o Marcos Vinícius, ele é médico geriatra. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o câncer de próstata e a importância de um dos exames mais temidos pelos homens. Até já.